Olá, mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje vai tratar sobre uma reflexão que eu fiz de um caso essa semana e como prometido para vocês no vídeo de abertura do canal, a gente ia tratar aqui no canal com mais carinho a respeito do direito penal, né, da área criminal de atuação na advocacia e a parte de gestão advocatícia. E essa semana teve uma situação muito interessante que eu fiz algumas audiências de apresentação em ato infracional e me veio com mais intensidade uma reflexão que eu já fazia há algum tempo a respeito do assunto. Então, o vídeo de hoje vai tratar especificamente sobre essa audiência de apresentação. Por sinal, ontem eu fiz até um post no Instagram. Quem não me segue lá no Instagram, eu vou deixar o arroba aqui. Segue lá, que lá a gente consegue manter uma proximidade maior, mais rápido, porque todos os dias eu vou postando algumas dicas e, enfim, a gente estreita mais o laço. Na audiência criminal normal, no rito do Código de Processo Penal, o interrogatório do réu, isso já é uma alteração que teve há algum tempo no CPC, mas o interrogatório do réu é o último ato para ter garantia do pleno exercício de defesa, através do contraditório e da ampla defesa. Então, quando acontece o interrogatório do réu, todas as provas já foram produzidas. Já houve a oitiva das testemunhas, já teve o depoimento da vítima, as perícias constam dos autos, ou pelo menos se presume que constam dos autos, mas enfim, toda a dilação probatória já foi feita e isso é uma garantia de pleno exercício de defesa. Mas o que acontece com a audiência de apresentação? Pelo rito do ECA, a audiência de apresentação, essa instrução processual em relação ao menor, ela não tem que ter cunho punitivo. Na verdade, o cunho dela é preventivo, ela tem um intuito pedagógico. Só que na audiência de apresentação, que é o primeiro ato, tá? O primeiro ato do rito, do processo que o menor responde e que é trago pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, acontece o interrogatório do menor. Eu não vou aprofundar dentro do prazo, qual é o prazo do procedimento, a gente pode deixar isso para um outro vídeo, de repente fazer até uma série relacionada a atos infracionais. O pai, a mãe ou o responsável tem que acompanhar, se não tiver presente o juiz vai nomear um curador especial para ele e ele tem que estar acompanhado de um advogado ou de um defensor público. Veja bem, essa audiência ela vai se ater única e exclusivamente ao depoimento do menor. Ela não é como a custódia, que vai apenas saber se houve violência ou grave ameaça no momento da prisão da pessoa. Não, vai ser até os fatos, vai entrar no mérito. E aí vem a minha discussão e a minha reflexão a respeito disso, que esse interrogatório na audiência de apresentação fere a garantia de defesa do menor. Fere o pleno exercício de defesa do menor. A vítima não foi ouvida, as testemunhas não foram ouvidas, né? De repente as testemunhas não iriam levantar algumas situações, a vítima talvez não fosse falar algumas situações, mas não, a abertura do procedimento do ato infracional, de apuração, perdão, do ato infracional, ela é feita com o próprio depoimento do menor. Se o ECA, que deveria dar maior proteção por se tratar de menor, o envolvimento de menor, a apuração de uma falta cometida pelo menor, se ele está efetivamente dando essa garantia, quando ele na apresentação já entra no mérito por meio do depoimento do menor, que vai embasar a oitiva das testemunhas, que vai embasar o depoimento da vítima. Às vezes, a falta de experiência faz com que essa audiência de apresentação, quando nos tem muita experiência mesmo em fazer esse tipo de audiência, aconteça alguns lapsos. Não que não aconteça com qualquer profissional, mas, por exemplo, esse desconhecimento que vai realmente acontecer o depoimento do menor faz com que, de repente, você entre na sala e não se atenha aos atos, aos fatos. Se você vai fazer esse tipo de audiência, vá até se você não acompanhou o menor no momento da apreensão e no momento do depoimento dele perante a autoridade policial, vá até a sala de audiência,
peça ao juiz para você ter vistas do processo antes da audiência, ele vai lhe dar. Olhe o depoimento da vítima, olhe a oitiva das testemunhas, olhe tudo o que aconteceu perante a autoridade policial, converse com o menor antes, né? Porque o menor, no momento do depoimento, vai ser arguido pelo Ministério Público, pela defesa, se precisar esclarecer alguma coisa, e ao final ele também vai ser oportunizado de esclarecer alguma coisa que não tenha sido perguntado a ele. Orientar muito bem o cliente, orientar muito bem o menor no que responder, como responder. Eu acho que essa audiência de apresentação ela deveria acontecer sim, mas ela deveria acontecer, por exemplo, nos mesmos moldes que acontece a audiência de custódia lá no CPP. A audiência de custódia se atém a perguntar ao réu como foi o momento da prisão dele, né? Para saber se foram observados os direitos, as garantias constitucionais fundamentais do preso, né, no momento da prisão. E eu acho que a audiência de apresentação ela deveria ter esse foco, tendo em vista o cunho preventivo e pedagógico que o ECA traz em relação à apuração de faltas do ato infracional praticado pelo menor. Então eu acho que essa audiência de apresentação tinha que ter esse cunho e o depoimento do menor acontecer na audiência de continuação após o depoimento da vítima, após a oitiva das testemunhas, porque daí sim ia existir a efetiva garantia de proteção aos direitos do menor. Para se prestar atenção, porque apesar de ser uma coisa muito simples, uma audiência relacionada a ato infracional, ao mesmo tempo você pode colocar tudo a perder, porque já vai ter acontecido o depoimento dele, mas fica aí esse start para nós advogados a respeito disso, dessa inversão que acontece no rito do ato infracional, diferente do que acontece no CPP, e esse cerceamento de defesa, porque eu acho que é um cerceamento de defesa. Eu vou ter que orientar um depoimento de um cliente sem ter acontecido o depoimento da vítima e o depoimento das testemunhas. Aí você fala, mas já aconteceu lá perante a autoridade policial, você pode ler nos autos, mas ali é em juízo, né? Então o vídeo de hoje, o intuito não é dizer como acontece, como deveria acontecer, né? Assim, como deveria acontecer, mas como acontece. Fica aí esse momento de reflexão para que a gente faça essa reflexão e me mandem as dúvidas, me mandem perguntas, compartilhem o vídeo, clica ali no sininho para aparecer notificação de quando tiver vídeo novo, vão lá no Insta, sigam lá no Insta, né? Eu ainda não estou conseguindo organizar esse post de vídeo de uma maneira mais rápida, mas eu prometo que eu vou organizar isso, né? Até eu organizar, pelo menos uma vez por semana a gente vai se vendo aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima!